bonitas e bonitos, na reta final de novo. Reta final porque a gente tá acabando, né? Esse é o nosso penúltimo episódio, produtora? Penúltimo. A gente tá acabando essa temporada, não pra sempre. Sim, eu ia, né? Não me deixaram respirar, mas é isso. Mas estamos aqui na reta final da temporada, na reta final do ano, na reta final da energia, e assim, né? Porque vai chegando o fim do ano, fica essa mistura de fim de ano com fim do mundo, que me dá um pouco de aflição. Mas acho que é um pouco da ansiedade, de tudo. Mas estamos aqui para acalmar o coração de vocês com um bom bate-papo. E eu tô aqui com mais uma pessoa incrível. Vamos começar mais um papo nessa mesa que é livre. E quem é você? Paulinha. Oi, eu sou a Paula. Obrigada por ter convidado aqui para participar do podcast. Eu sou mãe, eu sou psicóloga, eu sou cantora e atriz. Mas hoje, principalmente, eu me divido ali entre a maternidade e a psicologia. E quando consigo também com a música. E eu tenho 31 anos. Mais uma jovenzinha. E a gente vai fazer um tintim, porque Paulinha escolheu beber cerveja nesse papo. É verdade. Essa mesa é livre até para escolher o que se bebe. Então, nós vamos fazer um brinde primeiro. Viva, que 2025 venha cheio de coisas boas. Cheio de coisas boas. Depois que se brinda, se bebe, né? Vamos lá. E a Paulinha é mãe e me atrai muito essas mães mais jovens, né? Eu acho que a gente aprende com elas. E talvez elas aprendam com a gente também, né? E Paulinha é uma mãe jovem de uma criança de quantos anos? 4. Então, Paulinha foi mãe quando eu fui mãe. Mas olha como é engraçado isso, né? Você foi mãe com 27, você me falou, né? Eu fui mãe do Luca recém-feita 25. De verdade, eu tenho um mês de diferença de data de aniversário do Luca. Um mês exato. Eu sou 26 de outubro, o Luca 26 de novembro. E é muito engraçado. Hoje você fala assim, uma menina é mãe com 25, a gente acha muito nova, né? É mãe muito nova. Quando eu fui mãe com 25, eu não era muito nova para ser mãe. Quando você foi mãe com 27, você era muito nova? Ah, sim. Eu fui a primeira dos meus grupos de amigas a ter filho. Não a primeira, assim, a segunda. Mas, assim, ainda muita gente me olhava e falava, nossa, você tá grávida? E eu aparento ser mais nova. Então, muita gente ficava meio chocada até. E eu sigo... Hoje, minhas amigas, né, já tem algumas que já estão com filhos também. Mas eu fiquei meio sozinha, assim, por um tempo. E acho que não faz mais parte... obrigatoriamente dos planos de uma jovem mulher ser mãe agora, nessa faixa etária, né? Então, ficando com uns 35, né? Assim. Eu vejo que é algo que deixa se planejado mais para depois dos 30 anos. Com uma facilidade muito diferente. Você planejou ser mãe? Não planejei nessa faixa etária, mas um dos meus sonhos era ser mãe. Então, e você, hoje, se você fosse planejar, você planejaria mais pra frente? O meu sonho era ter depois dos 30. Então, assim, na minha vida programada na cabeça, eu estaria virando mãe a partir do ano passado, assim, entendeu? Planejando isso. É interessante. E Paulinha é mãe separada, né? Papai vive em uma casa, mamãe vive em outra casa. Que também é diferente do que era para mim e do que era para minha mãe, né? Sim. Acho que as coisas estão indo muito mais rápido. Então, assim, eu e Bela temos assistido a nova novela que tá passando no horário das 6 na Globo, que é uma novelinha de época e tem bastante ator que a Bela gosta. A Bela, minha filha de 16 anos. E eu acho legal a gente fazer vínculos com os filhos, né? Assim, vamos assistir uma série que a gente gosta? E a novela nada mais é que uma série antiga, né? Então até ela fala assim, ai mãe, tem um episódio de hoje. Eu falei, não é episódio que chama, novela é capítulo que chama. Aí tudo bem. E ela é dos anos 50, né? Eu tô falando tudo isso porque tá se passando em 1958. E ali era um problema muito grande ser uma mãe separada. Ali, um problema sério. Então até tem um núcleo ali de um casal que nunca se separou no papel, porque o pai fala assim para os filhos, eu nunca me separei de sua mãe para vocês não serem filhos de pais separados, que a escola nem aceitava. Já quando eu virei mãe, já não era assim ainda, mas era uma coisa. Você ainda sente isso? Eu sinto que existe, principalmente, não pelas mães, não pelos adultos, mas as crianças, quando elas percebem. Por exemplo, meu filho, ele percebeu muito cedo que o pai não morava com a mãe. E aí, um dia, num piquenique da escola, eu fui com ele, era o meu fim de semana da convivência, né? Que a gente tem a convivência alternada. E ele tava brincando, subindo na árvore, até que o amigo dele me perguntou, onde mora o seu pai? E aí, ele virou pra mim e falou, por que meu pai não mora com a gente? E aí, assim... daí que ele entendeu. Mas por conta da questão da comparação. Sim. Porque na cabeça dele, a vida dele era... A família dele duas casas, né? Mas aí vai vendo o coletivo, aí vê que tem uma diferença.
Mas eu vejo isso muito mais das crianças, né? De perceberem a diferença das casas delas, quem mora com elas. Então, assim, meu filho, ele vira e mexe e pergunta, posso chamar o pai pra morar com a gente? E eu falo, mas onde que ele ia dormir? Ele dorme no sofá, porque pra criança é muito simples, né? Simples, é morar junto. É. E das pessoas adultas, então, assim, dos pais, eu não sinto que é esse bicho de 7 cabeças, né? Mas ainda vejo, assim, muitas mulheres mães que estão casadas e que ficam muito assustadas com a ideia da separação. Então, que me convocam muito, às vezes, já falar, mas como que é ser uma mãe separada, com uma criança tão pequena, como você teve coragem, e às vezes estão em relacionamentos já meio falidos, mas que não tomam essa atitude, ainda pelo estigma de outras gerações, de pensar, eu não quero que meu filho seja uma criança de pais separados, ou eu não quero separar o meu filho do pai. Ainda existe, mas eu acho que não é mais um ET, né? Você ter os seus pais separados e você ser essa criança, entende? Não, meus pais eram separados, então eu sentia às vezes isso, né? Mas acho que pra geração, assim, do meu filho, vai ser cada vez mais comum. Porque a gente tem convivido com famílias diversas, né? Assim, então, de várias formações, né? E isso tem feito bem para as crianças, então, né? Sim. E, na verdade, a dúvida da criança, às vezes, perguntam onde é o seu... É só aquela dúvida, né? Quem põe o monstro algo mais simples adulto, do que a gente pensa, né? A gente, né, fica... tá sofrendo. Não, a dúvida dele era por que ele não pode morar com a gente, né? Isso, dorme no sofá, não precisa de uma cama. Tá tudo resolvido, é muito né? simples, mas é mais esse desejo, acredito, né? De ver duas pessoas que se amam muito perto de você, junto, né? Juntos, né? Que isso é muito legal, de qualquer forma, né? E a vida hoje, para vocês, né, tem acontecido mais tarde, né? Assim, as opções... Que eu acho sensacional, né? Porque eu falo que é uma afronta você pegar um jovem de 17, 18 anos e perguntar o que ele quer ser da vida. Né? E aí decidir sobre isso. Então, hoje eu acho que é muito mais fácil o caminho seus... Tô me expressando mal. O caminho é difícil para qualquer um. O caminho, assim, de você poder mudar, entendeu? Sim, transformar. Antes era uma coisa assim, eu vou ser, como você falou, vou ser cantora, depois eu mudei para psicóloga. E como? As pessoas faziam isso mesmo? Não pode, entendeu? E até, assim, era muito, falo pela minha experiência, que era muito assim, se você é filho de médico... Você vai ser médico. Como que você não vai ser médico, entendeu? Então, era muito isso. Então, hoje você... E isso é mais tarde, né? E você ter a maternidade um pouco mais cedo... Mudou o seu caminhar? Mudou a sua vida nesse ponto? Indubitavelmente mudou tudo, assim. Muda tudo, né? Mas eu acho que é uma mudança definitivamente positiva pra caramba, porque eu acho que, ainda mais eu sendo uma mãe jovem, né, pros parâmetros atuais, eu acho que a gente, quando é jovem, a gente é muito egocêntrico, a gente acha que a gente tem que bastar e tudo é sobre nós, então a gente é meio... limitado. E a experiência da maternidade me fez obrigatoriamente abrir a cabeça e entender que eu não era mais o centro do mundo, pelo menos por 2 anos, assim, sabe? Que são os primeiros anos de vida do bebê. Então, transformou muita coisa pra mim. Claro que me fez segurar outras coisas. Por exemplo, eu lancei a minha primeira música no ano que eu engravidei. Então, foi assim, eu lancei a música, eu engravidei 1 mês depois, aí eu fiquei, meu Deus, como que eu vou lançar uma música? Eu tô grávida, eu sou mãe. O que eu faço agora? Deu uma grande crise de identidade, muito difícil. E aí, depois, as coisas vão se encaixando. E aí, sei lá, meu filho tinha 1 aninho e meio, eu lancei uma das músicas que eu tinha feito na época da gravidez. E aí, tipo, ele cantava a música, sabe? Então, assim... não me impediu de fazer nada do que eu queria fazer, mas você tem que segurar e escolher o movimento do momento, sabe? Você tem que saber ser mais inteligente, eu acho. Depois que você entra na maternidade, de entender que o tempo não é só mais o seu e se adaptar. Mas não acho, assim, que é algo que te impede. Eu não compro esse discurso de você vai ser mãe e nada mais vai poder ser, sabe? Eu também não, mas assim, sem romantizar, né? Por exemplo, você falou que você é cantora e psicóloga. Uma profissão totalmente instável, que é a de cantora, com uma talvez mais estável, que você pode ser contratado por uma empresa e tal. Né? E talvez a maternidade pesou na hora de decidir? Não, com certeza. Quando eu vi assim, eu já era psicóloga, né, antes de lançar as músicas e tal. Então, assim, eu sempre busquei por algo estável. Para poder apostar também na carreira artística. Porque se você não tem de onde investir, você não tem como apostar, né? Então, eu sempre prezei pela estabilidade financeira e tudo mais.
Então, a maternidade é isso, assim. Eu tinha na minha cabeça que em 2019 eu ia, vou lançar minha música, vou investir nos projetos. Eu tive que segurar isso um pouco. E no momento mais propício, depois, isso voltou a vir a pauta, entende? Entendi. Mas porque eu coloquei no meu foco que agora não era a hora daquilo. Então, são escolhas acertadas, sabe? Entendi. Que eu vejo que tem que ser feita. Porque não tem como você ser mãe de um bebê e dar conta de todas as outras coisas que você faz de forma exímia. Você vai ter que parar e suspender seu mundo um pouquinho, entendeu? Até a história do RG é essa, né? Porque você perde total a sua identidade, né? Uma crise enorme. No primeiro ano de vida, você não é mais você, né? Nem que você fale, vou manter, não vai. E ainda mais numa pandemia, né? Ela foi mãe na pandemia. Você ficou... Foi, meu filho nasceu em junho de 2020. No meio da pandemia. No meio, ele nasceu assim... Eu lembro que não tinha quase equipe no hospital, assim. Foi algo muito, muito, assim, delicado. Foi assustador? Totalmente. Estar grávida Morria de a medo. loucura da Covid? Sim, porque eu achava que eu poderia trazer o vírus pro meu filho, assim. Então, assim, eu tava totalmente paranoica, assim. O que me salvou foi que eu tava fazendo terapia 2 vezes por semana. E se não fosse isso, assim, não sei honestamente como teria sido. Mas foi um desafio muito grande, porque era muitas incertezas. Eram muitas incertezas. Junto com a incerteza de quem que eu ia virar depois que eu virasse mãe, porque eu sabia que eu ia ter uma grande transformação. Mas me ajudou a ser muito mais atenta, sabe? E muito mais, assim... eu sempre me vi uma pessoa muito sonhadora, muito assim no mundo das ideias. E a maternidade ali, pandemia, vírus, me fez ser muito pé no chão. E abraçar o desafio, assim, entendeu? Então, uma crise de identidade enorme. Tanto que eu ficava nessa, eu sou o quê? Eu sou mãe? Eu sou cantora? Não, eu não sou cantora, eu sou atriz, porque eu tenho documento de atriz. Ah, não, mas eu sou psicóloga, na verdade. E eu ficava nesse pane, sabe? Muitas vezes. Mas hoje, que meu filho já tem 4 anos, eu consegui ir sabendo mais quem eu sou, para além de ser a mãe dele só, sabe? Mas hoje que ele tem 4. Ele já é menos dependente de mim. O papel de mãe nunca a gente perde, né? Assim, não o papel, mas a identidade de mãe... É minha. É sua e vai ser o resto da vida. E mesmo que ele seja... A gente chama de criança, né? Até como psicóloga, você deve explicar isso, que a gente chama eles de criança. É o meu bebê para sempre. Para sempre vai ser as crianças, né? E você não pegou Covid, nem ele, assim? Não peguei Covid. Ele também não, mas eu não sei, assim, se foi pelo anticorpos da amamentação, assim, porque eu tomei a vacina e aí, automaticamente, eu tinha um anticorpo para passar para ele, então, assim, não pegamos. Nossa, mas era uma grande loucura. Tinha sido mãe não, até hoje, assim, quando falo sobre esse assunto... Eu fico mal, assim, sabe? De pensar, porque foi uma coisa muito louca na nossa vida. É que eu acho que a gente não elaborou isso ainda, sabe? Porque é um trauma recente, né? Porque nunca a gente pensou em passar por isso, né? Nunca. Eu lembro que no dia que falaram, eu chamei meu filho que morava em Campinas e ele falou, por que você me chamou? Eu falei assim, porque eu não sei o que vai ser da nossa vida, né? A gente exatamente. não sabia. Eu tinha uma certeza, que eu ia ter um filho, entende? Era a única certeza. Então, aquilo me ajudava também, assim, mentalmente, a não ter um colapso, que eu falava assim, não... Eu lembro que a gente contava muitos meses e os dias, né? Esperando que fosse chegar uma vacina, que fosse chegar alguma coisa, alguma melhora. E eu contava os dias pela melhora e pra ele nascer. Pra ele nascer. Então, assim, aquilo me ajudou a ficar firme, sabe? Entendi. O nascimento, né, no caso. Então, o seu RG da maternidade veio com essa carga a mais, né? Sim. A gente já tem preocupação, né? Veio uma maternidade bem mais neurótica. Não, eu falo que é isso, que ser mãe a gente é tão louca, né? Quando a gente resolve ser mãe. Ou não resolve, ou acontece, mas que a gente resolve assumir esse papel, que eu falo, é uma loteria, né? Você não sabe como virá, com que necessidade especial virá, ou o que ele será. E nem quem você vai ser, né? É isso que eu ia falar, ou o que a gente vai virar por ele. Eu falei, gente, é uma aventura tão enlouquecida que a gente entra, né? E recompensadora. Eu aconselho, eu respeito quem não quer ser mãe, entendo. Assim como a nossa convidada da semana passada, que falou que tem os medos com o que vai ser do mundo. Mas eu falo que é uma aventura tão boa que eu recomendo para as pessoas, né? Que é uma aventura sensacional, assim, de ser mãe. E aí, a mesma coisa que eu conversei outro dia com outra mãezinha que veio aqui, que foi a Isa, né? E tem sido mais difícil... É que você não foi mãe na minha época, mas você acha que os desafios de hoje são mais difíceis? Assim, acho que não. Eu acho que... Você acha que porque eu acho que as pessoas estão mais difíceis. Mas isso é uma consequência do que a gente tá... E acho também que pode ser que voltem a ser mais fácil, entendeu? Eu acho que tudo é cíclico, né, na vida.
Mas assim, eu tenho visto uma coisa muito louca na criação. Eu acho que se filhos. complica demais. Exatamente. Por isso que eu não acho que as coisas são mais difíceis. A gente tem muita informação. E as informações têm transformado as pessoas. Eu acho que esse que é o fator que complica ser mãe hoje em dia, comparado a quando você teve seu primeiro filho. Porque o nível de informação que a gente tem, às vezes, é muito prejudicial. Porque não é uma informação válida. E aquilo só deixa a mãe mais frágil. Exato. Mostrando pra ela que ela não sabe fazer aquilo, que ela não sabe fazer tal coisa. Então, assim, coisas que são muito simples. Por exemplo, sei lá, introdução alimentar de um bebê. Hoje, se você for pesquisar, você vai achar um monte de livro, e vai ter um monte de influencer, e vai ter muita gente ganhando muito dinheiro em cima dessa dor que é preciso ensinar meu filho a comer. E que, assim, por anos... por séculos, era só fazer uma papinha. Ah, tá, mas descobriu-se que é legal dar em pedaços para a criança comer e conhecer o alimento. Que bom, isso é uma nova descoberta. Na minha cabeça, eu sempre pensei, a gente pode assimilar essa nova descoberta com o que já existe e fazer de um jeito que seja saudável. Né? Mas foi a minha visão. Infelizmente, tem muitas pessoas que vão ficar muito reféns do que é falado hoje em dia. E daí, é isso que eu tô falando. Mas aí a pessoa refém que tá criando outro refém também. Porque não sabe também. Tá lá na primeira viagem, aí fala, nossa, se eu fizer isso vai ser errado, porque olha os danos que gerou, tal, não sei o quê. Porque sempre vai vir alguém falar, olha o erro que deu ao fazer tal coisa com uma criança nessa idade. Então, eu acho que as mães já estão assustadas, né? Quando nasce um filho, já estão vulneráveis. Aí vem um monte de informação, às vezes, que não são precisas para aquele momento, que deixam as mães mais neuróticas e mais frágeis. E você tá falando isso como mãe ou como psicóloga? Como mãe e psicóloga, porque... Como mãe psicóloga. Isso que eu falo, porque a gente já teve mães aqui, e assim, grande parte dos meus entrevistados é pai ou mãe. Pouquíssimos que não são. E eu já tive... E é engraçado que os 2 psicólogos que eu tive aqui não são pais. O psicólogo que vai amanhã, o episódio... É o próximo episódio que vai aparecer. Ele é psicólogo, mas não é pai. E a gente já passou pela Karina, que não é mãe. E como é essa visão, então, da maternidade? Que é uma coisa tão... vamos dizer, violenta, né? Assim, uma experiência violenta, né? Não sei se eu tô colocando... Não, total. De transformação, né? Como que é uma mãe psicóloga enxergar essa transformação, essa loucura que faz na vida da gente mesmo? Porque começa na hora que você fica grávida. Eu sempre falei isso. No dia que você fica sabendo que você tá grávida, mudou. Vira a chavinha ali, né? Que, inclusive, é físico, né? A transformação, o peito cresce, já começam algumas dores, algumas coisas que você faz diferente. E a partir dali, foi. Eu brincava, assim, com as minhas amigas, mães, né? Que eu falava assim, que eu acho muito injusto tudo, assim, durante a gravidez. Porque a gente tem uma noção de quem a gente é, com aquele corpo, com aquela cara, com aquele tamanho de cintura. E aí, de repente, não existe barriga. E aí, de um belo dia, surge uma barriga. E aí você fala, nossa, quem é essa pessoa no espelho? Sou eu? Ah, legal, tem uma barriga. Aí, 3 meses depois, essa barriga vai embora. E aí, veio um bebê no seu colo. E você fica... Eu acho que é uma experiência muito fácil de você ficar bem mal da cabeça. É mesmo? Tanto que eu entendo depressão pós-parto, baby blues, que tem muitas mães que colapsam mesmo porque é violento. É uma vida nova. E não é só uma vida nova que chega, mas é uma vida sua também que você tem que falar tchau, porque você deixa de ser só filha. Né? Eu era, sei lá, filha da minha mãe, irmã dos meus irmãos, e só. De repente, eu virei mãe de um bebê que eu nunca tive antes, o que eu faço agora? Então, assim, é muito fácil você ficar mal mentalmente. Mas é assim, você falou violento, eu achei muito bom, porque não por ser violento é algo que necessariamente que causa danos de destruição. Não, violento porque gera uma transformação. Não tem como sair igual, né? Não tem como sair igual. Então, assim, como psicóloga, eu acho uma experiência fantástica ser mãe, ao mesmo tempo que eu fico pensando assim... Nossa, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu sei várias coisas que podem dar errado. Mas, assim, casa de ferreiro, espeta de pau. Então, assim, às vezes eu tento não me cobrar tanto de... Ai, meu Deus, eu tenho que acertar. Não se analisar tanto. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que na minha terapia faz tempo que eu não falo sobre meu filho, entendeu? Porque aí eu sei que eu tô falando das outras Paulas que existem em mim e não só da Paula mãe. Porque é muito fácil a gente se perder nessa e ficar nesse personagem, né? Só. É muito fácil. Muito fácil, porque é muito amor, né? Assim, sim, uma dedicação muito grande. E muita culpa, né? Eu acho que ser mãe é ter culpa, né? Por menos que você precise, né? Você tem culpa. E aí a culpa te faz refém, né? Eu acho que é uma das coisas mais fortes na maternidade, de você entrar numa de loucura, é a culpa, entendeu? Porque o resto tudo você dá conta, entendeu? Mas assim, se acontecer alguma coisa que você não deu conta, e
pode ser, não ser sua culpa, mas vai virar a culpa da mãe. Sim. Então, eu sempre falo isso para as minhas amigas, falo assim, é uma merda a culpa na maternidade, né? A gente sempre vai ter culpa de alguma coisa, né? Sim. E acho que lidar com isso é uma das coisas mais difíceis quando a gente vira mãe, né? Fora o amor incondicional, né? E que gera essa culpa também que a gente tem. Por que eu não estava lá? Por que eu não olhei melhor? Por que, né? Então, eu tenho muita compaixão de mãe que passa realmente por uma situação extrema. E eu falo, nossa, o remorso, né? A culpa deve ser difícil de carregar isso. E como que a gente vira, de cantora, a gente vira psicóloga? Tá, é que na verdade eu sempre quis ser cantora. Tipo, desde muito pequena, meu sonho era cantar. Eu cantava, fazia aula, tudo mais. Só que assim, minha família não tem nenhum artista, não tinha nada. Meus pais cantam também, mas assim, tudo muito no âmbito de hobby. E aí eu queria ser cantora, só que aí com 17 anos eu pensei, eu não vou estudar música porque eu tinha esse medo da estabilidade financeira. Então eu falei assim, se eu estudar música, o que vai mudar na minha vida? Nada, né? Aí eu pensei, não, eu vou ser estratégica e vou estudar algo para eu trabalhar e aí eu vou começar a procurar o lugar da música. Então foi um caminho muito nada a ver, que assim, o meu sonho era ser cantora. E aí disso eu fui fazer faculdade, fazer marketing, nada a ver, mas porque era uma faculdade pública, minha escola tinha esse endosso grande de faça uma pública, passei na pública. Na pública, eu fazia marketing, nada a ver comigo, super curso de exatas, eu sempre fui com uma alma muito mais de humanas. E na faculdade, eu tava em crise, porque eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui, 17 anos? Foi exatamente o que você falou. Eu cumpri a pressão que me deram. Eu cheguei lá, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu ia bem em algumas matérias, que era comunicação e psicologia. E aí eu comecei a pensar, bom, comunicação, psicologia. Nessa época eu entrei pro teatro, porque eu tinha aquele sonho artístico guardado. Sim. E muita gente falava pra mim, Paula, você é tímida. Paula, você tem que se expressar fisicamente melhor. Vai fazer teatro. E aí eu falei assim, vou fazer teatro. E aí, durante o marketing, fiz teatro. No teatro, eu comecei a perceber mesmo que aquele ambiente não era pra mim. E eu pensei, vou trancar essa faculdade. O que eu vou fazer, então? Porque eu tenho que ter uma faculdade. Aí eu pensei, tá, o que eu acho mais legal dessa faculdade? Psicologia. E no teatro, eu via muitos conteúdos de psicologia pra criar um personagem, né? Total. Então, assim, sei lá, o Nelson Rodrigues, eu falava, nossa, tipo, tanta gente maluca no mundo, sabe? De onde vem isso? Ai, Freud, eu vou ler... Comecei a ler Freud, tipo, no teatro ainda, sabe? E aí, durante a graduação, então, de psicologia, eu descobri... que eu poderia trabalhar com aquilo. Quer dizer, durante o teatro eu descobri que eu poderia estudar psicologia. E trabalhar com aquilo. E aí, então, eu faria os meus dois planos de ter a minha carreira estável, né? E também poder investir na música. Então, assim, é mais ou menos daí que vai, tipo, de como você vai de cantora para psicologia e tudo mais, assim. E mais ou menos foi esse a transição. Por que eu te pergunto isso? Porque uma das coisas que eu mais falo para as pessoas é que não se coloque em uma caixinha, né? Exato. Então, por exemplo, você podia falar, não, mas eu sou psicóloga, sou só isso, né? só Como aquilo, que eu né? vou... Uma psicóloga é uma pessoa que geralmente está tratando do outro individualmente, né? Sim. Como que eu vou me expor e ser uma cantora, né? Não, mas tudo bem, né? Você... ainda, não vou mentir pra você, assim, hoje eu tô mais de boa. Eu tô mais certa de quem eu sou, mas porque eu sei que eu posso ser muitas coisas. Mas antigamente eu ficava, como que eu vou fazer isso e aquilo? Pô, mas eu já tenho um DRT, eu já sou atriz, por que eu vou me inventar a ser cantora? Ah, não, mas psicologia não tem nada a ver. Eu não acredito nisso, porque eu acho que tudo que a gente faz se conecta em algum ponto, sabe? E não porque a gente escolheu uma coisa, a gente tem que fingir que a gente nunca teve contato com outra. Porque, no fim, a gente está se engrandecendo com os nossos conhecimentos. Então, assim, eu como psicóloga atendo vários artistas. E eles nem sabem que eu canto. E eu acabo sabendo o que eles sentem, às vezes, essas inseguranças do artista, porque eu também tenho uma Paula artista, entende? Então, tudo tá se comunicando ali. Tudo se complementa, no fim das contas. Sim, né? nada é por acaso, e a bio sabe? dela que ela mandou pra mim é isso, que tudo se completa, entendeu? Então, mas sabe uma coisa que eu acho muito engraçada? Você, que é uma pessoa faladeira, escolher uma profissão que é de ouvir. Porque tem que compensar, né? Mas mas já me falaram isso, que a gente passa a ouvir mais, né? Uma hora na nossa vida. É que ouvir é um aprendizado. Então, assim, nunca ninguém tinha me falado isso. Mas pensando agora, eu falo muito. Minha família inteira, todo mundo se comunica muito. Então, sempre assim, ou você se comunicava, ou você não era escutado, né? Ninguém te dava Meu marido fala isso. Muito ele espaço. Aprendeu a falar porque eu falava muito, senão ele não ia falar nunca mais. Só que aí acabou o quê? Que eu e meus irmãos, todo mundo é meio da comunicação, meio artista, todo mundo fala pra caramba. Então, assim, a minha profissão, né, do dia a dia, ali o meu ganha-pão, que é a psicologia, me obriga a ficar num lugar de muita escuta. E que eu acho incrível, porque eu li no teatro essa frase, que falava algo do tipo assim, era algum texto de um dramaturgo, que eu não lembro agora,
que falava que cada ser humano é um abismo e cada pessoa vai nos trazer uma vertigem diferente quando você olhar para elas. Então eu falei assim, isso é muito profundo, assim, porque todo mundo é interessante se você olhar para essa pessoa. Sim. E aí disso que eu fui estudando a psicologia, e eu acho que todo mundo pode render algo interessante. Então, quando eu tô num lugar de escuta, não é sobre mim mais, sabe? Você, né? E aí eu posso aprender coisas novas, posso ouvir de pessoas com histórias totalmente nada a ver com a minha, e eu falo, nossa, mas eu entendo. E aí eu falo, olha como é boa a experiência humana, né? Porque às vezes eu não vivi nada que você viveu, mas a gente é mãe. Então eu consigo entender um lado seu, você consegue entender um lado meu. Exato, se conecta com o outro nesse ponto, então tudo vai né? se alinhar em algum momento, assim. E o quanto as pessoas, assim, a gente fala que hoje as pessoas estão mais difíceis e tal. Mas, assim, escutando experiências, a gente percebe o quanto as pessoas são complexas, né? Ninguém não é complexo, né? Então, quer dizer, muito do que você vira é resultado do que você recebeu, né? Sim. E isso eu falo muito de filho, dessa responsabilidade de filho também, né? Que quando eles são pequenos, por exemplo, você é psicóloga e deve fazer sua vida em torno disso com o seu filho. Então, você escolheu, talvez, uma escola mais perto do seu trabalho. Então, foi suas escolhas que vão resultar no ser humano que ele vai virar, entendeu? Então, eu falo assim, a gente tem que entender... É uma enorme responsabilidade. Né? Dessa responsabilidade. Mas a gente também tem que entender que a gente é resultado de... Nem todas as são escolhas nossas. Exato. E o nosso nome é uma prova disso. Exatamente. Você a gente já nasce sem escolher, né? Exato. Você convive com ele a vida inteira, você vai levar o teu nome pro resto da vida, e não foi você que escolheu. Foi uma escolha da sua mãe e do seu pai, não né? foi a sua escolha. Então começa daí pra você entender que você é uma construção. Então você fala assim, eu sou isso porque eu fiz só essas escolhas. Mas nem tudo foi você que escolheu. Foi o que te deram na mão na época que você escolheu. Então acho que a complexidade do ser humano é muito... Então cada um carrega a sua história, né? Então hoje eu tenho convivido com algumas histórias que eu falo, nossa, o que será? Eu não sei se eu teria coragem de continuar a vida numa história dessa, entendeu? E aí você vê que a pessoa continua e você fala, mas como que ela faz isso? Como que ela conseguiu continuar? E aí que é a coisa que eu acho incrível. Entendeu? De você vestir mesmo... O americano tem essa frase, né? Você tem que calçar os meus sapatos. Que é a empatia, né? Não é o outro usar o seu sapato. Isso, é você usar o dele. Usar o dele. Então, é isso que você falou. Então, eu acho assim que a gente tem que criar pessoas empáticas, entendeu? Saber que cada um tá numa tempestade e a gente não sabe a tempestade dele, né? E que nem sempre a escolha que ele fez foi porque ele fez porque, vou lá no meu painel de escolha e escolhi aqui. Não. Se fosse fácil. Se fosse fácil, assim, né? Foi o que foi dado para ele naquele lugar, né? E você quer ser mãe de novo? Eu adoraria ser mãe de novo, mas como eu fui sem ser algo planejado, eu queria planejar. Então, assim, para eu planejar ser mãe de novo, vai depender de algumas circunstâncias, como um bom encontro amoroso. Então, tem muita coisa ainda que não tá no meu controle neste momento. Porque mais do que ser mãe, você sempre fala que você queria uma família, né? Então assim, eu gosto da coisa da família. Isso foi difícil pra mim, inclusive, na separação. Porque era um dilema, né? Pô, tô abrindo mão da minha família, que eu tô construindo, mas e o meu filho? Aí depois eu fui entendendo que o pai dele, continuaremos sendo a família dele, independente da casa. Mas é difícil você apagar um registro que você queria para seu futuro. Então, assim, eu penso muito assim, se eu fizer algo algum dia de me relacionar com alguém para ter um outro filho, eu quero fazer isso de uma forma mais segura do que foi a história que eu vivi até aqui. Entendi. Que eu não tenho nenhum arrependimento, mas não foi o planejado, né? Então, penso em ser mãe, aí eu fico pensando, nossa, mas aí quanto tempo de diferença vai ter do meu filho para esse bebê novo? Será que eu vou ser uma boa mãe com esse bebê novo um dia, como eu fui com ele? Porque eu imagino você, não sei como foi. Minha mãe teve 3 filhos, sabe? Então, eu fico pensando também, mas como será ter 2 filhos, 3? Sabe que uma coisa que a gente sente quando a gente vai ter o segundo, e eu conversei com várias mães que têm esse sentimento, você fica com medo de não amar tanto o segundo como você ama o primeiro, porque você fala, eu já amo tanto esse, né? E vai chegar mais um, né? E daí você descobre que você ama tanto também, e ama o terceiro, né? E no terceiro você não tem tanta essa dúvida. Então, assim, aquela história do que o primeiro você esteriliza a chupeta, o segundo você lava na pia, e o terceiro você passa na roupa, entendeu? É bem real, porque você vai entendendo as fases da maternidade. Então, eu recomendo ter 2 por isso. Entendeu? Eu acho bem legal ter 2 ou mais. Mas me dá esperança ver gente jovem querendo ter bastante filhos.
como eu falei, eu entendo a nossa convidada da semana passada, da preocupação que ela tem, mas eu ainda acho que a gente vira pessoas melhores depois que tem filhos, entendeu? Então, eu recomendo. E essa encanação que a nossa convidada da semana passada tem, você não tem? Do mundo tá caminhando para um lugar estranho. Eu acho que o mundo nunca foi um lugar fácil. Eu acho que assim, claro que a gente tá, né, vivendo um apocalipse climático. A gente tá num outro momento. Sim. Mas eu acho que não tem ambiente fofo e macio para você ser mãe, sabe? Eu acho que é um desafio que vai ser sempre. E aí eu entendo essa parte de pensar, não tô sendo egoísta de trazer uma criança para este mundo, né? E eu respeito todo mundo que não quer ter um filho, né, que não quer entrar nisso. Mas é o mundo que a gente tem, certo? Então, assim, me preocupa? É claro que eu me preocupo. Toda vez que tá super quente ou que tá chovendo muito, eu penso, nossa, meu filho... Quanto tempo meu filho vai viver, sabe? Eu fico pensando. Mas, se a mim foi dado esse lugar, e eu escolhi ser mãe, né? Eu vou fazer disso a melhor experiência possível que eu puder oferecer pro meu filho. Então, assim, eu entendo que o mundo não é o lugar mais positivo, mas eu acho que sempre... acho que nunca foi, entende? Foi. Nunca foi um ambiente, assim, dos melhores. É que talvez a gente esteja assustado com a mudança climática, né? Que é muito evidente, né? A gente está sentindo na pele literalmente, né? Mas se você pega a história do mundo, se você pegar a história da Idade Média, era horrorosa, né? Entendeu? Com todas as coisas que teve na Idade Média e em outras épocas, né? Sempre tiveram atrocidades até com crianças, né? Entendeu? Então, eu também acho que a gente consegue. É que a situação climática tá repensando, mas eu acredito nisso, eu acredito no que as coisas, a hora que ficar ruim mesmo para todo mundo, acho que as coisas começam a mudar, entendeu? Então, não sei. A nossa convidada semana passada não acha isso, né? Eu fico nesse conflito também. Eu fico num conflito, porque às vezes eu penso assim, a gente não vai ver nada, porque a gente não vai estar aqui. A gente vai tudo morrer, por que eu vou fazer um filho? Às vezes eu penso, não, eu vou estar com meu filho usando um escafandro, sabe? A gente vai estar tipo meio Mad Max, né? Não sei. Breaking Bad. Vou te falar que preocupação quanto nosso filho vai viver, a gente tem em qualquer situação, entendeu? O Mateus, o meu filho do meio, fala assim, nossa, a gente sempre pensou que o apocalipse fosse vir um meteoro e acabar com o mundo, acabar o mundo em porções homeopáticas é muito ruim, difícil, porque a gente vai morrendo queimado. É muito pior. E saber que a gente tá se matando é muito pior. Não é um meteoro, é a gente mesmo. É a gente mesmo que fez isso, né? Com a gente mesmo. Exato. Então vamos pra pergunta final? Não é possível, que já acabou de... Vocês falam demais, eu posso dar um chorinho de mais meia hora. Tô brincando. Olha, um chorinho de meia hora. É pouco. Foi a cerveja. Foi a cerveja que animou a gente. E é isso, Paulinha. Então, onde está seu RG hoje? Olha, eu pensei muito nessa resposta. E ele está em movimento. Eu acho que é isso. Porque o que me ajudou muito na maternidade jovem e nas outras coisas que eu me prontifiquei a fazer, né? E sou várias coisas. Eu acho que isso me mostrou que a melhor coisa é a gente estar sempre se movimentando em busca do que a gente quer ser. Então, se eu falar que eu sou só mãe, meu RG está na maternidade. Em algum momento isso não vai me bastar mais. Se eu falar que eu sou só cantora, isso vai ser mentira também, porque eu tenho outras coisas dentro de mim. Então, eu acho que essa coisa meio camaleônica, da gente poder se adaptar e transformar, é o que eu acho mais legal sobre as nossas identidades. Então, o meu RG está em movimento por isso. Está em movimento. Eu acho o lugar mais legal é o RG em movimento, porque a gente pode ser qualquer coisa, né? Às vezes a gente fala que a gente tem que falar para os filhos da gente, que eles podem ser o que eles quiserem, mas eu acho que vale pra gente também, né? E o que adianta a gente ser fixo e não mostrar isso, né? Pros nossos filhos também. Talvez, o exemplo, né? Muito legal. Eu gosto dos RGs em movimento. O meu tá indo para um movimento muito extremo. Eu me achei hoje nesse daqui. Mas pode ser que daqui a pouco eu... Mas aí vai mudar essa questão. Eu acho que foi uma das primeiras palestras que eu vi na psico, assim, que eu fiquei, nossa, isso aqui é muito legal. Que o professor colocou Metamorfose Ambulante pra gente ouvir. Sim. E aí todo mundo ficou meio assim, nossa, por que tá colocando música, de novo, né? essa música, né? E aí eu falei, não, mas essa música ela é super inteligente, porque é justamente sobre a questão de você poder se adaptar, mudar. E não ter as mesmas certezas que você teve ontem, sabe? Então, assim, muito melhor a gente estar se movimentando e largando mão do que a gente achava que era super nós no passado para viver quem a gente é hoje, do que a gente ficar engessado. Então, eu acho que o movimento... Ainda que você tá falando que tá muito, né, desequilibrado, as coisas rumam pro equilíbrio também, então eu acho que tá tudo bem. Contanto que esteja se movendo, eu... Fico feliz de uma jovem ter uma visão otimista, né?
E eu acho que a gente não pode ser... Você falou... a Camila falou dos sonhos, né? Que é muito sério os sonhos. Eu também acho. Mas eu acho que a gente tem que ter visões realistas e otimistas, né? E eu acho que isso que você falou, assim, que caminha para que as coisas entrem no eixo de novo, né? De alguma maneira, a gente vai conseguir achar um eixo em tudo isso. Sim. Muito obrigada, Paulinha. Obrigada a você. Eu chamo ela de Paulinha porque eu perguntei se podia chamar ela de Paulinha. Ela chama Paula, ela falou que todo mundo chama ela de Paulinha. E eu fiquei muito feliz que você veio na nossa mesa. Eu também, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. Que bom, a nossa mesa é livre, a nossa mesa você é sempre bem-vinda nela. Então tá bom. E ficamos por aqui nesse penúltimo episódio da nossa temporada. O próximo episódio é um episódio muito legal. Esse também foi muito bom, eu espero que vocês tenham gostado. E eu não falei nenhuma vez nesses últimos episódios, mas, né, produtora? Sigam a gente no YouTube, compartilhem o nosso conteúdo, sigam a gente no Instagram, deixem suas opiniões, a gente gosta disso. Até a próxima, bonita e bonito. Tchau.